Olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje a mensagem será sobre humilhação emocional. O que é humilhação emocional? Do que se trata a humilhação emocional? E como isso tem sido cada vez mais decorrente, mais comum nessa geração em que vivemos. Os motivos dessa humilhação, dessa tendência das pessoas se humilharem emocionalmente, tá certo? Nós vivemos em uma geração fraca, uma geração onde o ser humano está cada vez mais dependente emocionalmente do outro. Uma geração de pessoas que vivem dentro de um comodismo, tá? A necessidade de desenvolver aspectos de sobrevivência no homem foram deixadas de lado. E como consequência disso, o homem, quando ele fica numa situação de comodismo, ele se torna fraco. Isso é um problema geral no ser humano, não só ligado à questão da humilhação emocional, desse aspecto, mas de outros aspectos também, do homem estar cada vez mais fraco devido a esse comodismo que ele se encontra hoje. O homem ele se encontra num aspecto de comodismo absurdo, o que não era assim no passado. O homem ele sempre desenvolveu características de caça, de constituições que levavam ele a criar, a desenvolver, a se emancipar desde novo. Isso era passado de geração em geração. Com essa deterioração social que nós vivemos hoje, nessa era, isso não existe mais. São muito, ou se existe, ainda é muito pouco. São muito poucos os que ainda desenvolvem isso, né? Isso é passado por poucos. Então, esse comodismo leva o homem a não amadurecer. E quando o homem ele não amadurece, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, ele se torna fraco, ele se torna vulnerável, ele se torna um subalterno, um dependente de alguém, tá certo? O homem, ele foi feito para dominar, ele foi feito para ser cabeça, ele foi feito para controlar e não ser controlado. Os homens no passado, eles não se deixavam ser vencidos, eles não se entregavam, eles lutavam até a morte. Por quê? Porque a honra, as características ligadas à maturidade, ao suor, ao trabalho deles, ao que eles fizeram durante o aprendizado deles como homem, levavam eles a terem respeito próprio, amor próprio e a não se entregar ao inimigo de mão beijada. Por isso que eram travadas guerras, eram travadas grandes combates que duravam, sei lá, anos. Porque o homem não entregava o território dele. O homem lutava até o fim.
o que não acontece hoje em dia. Hoje em dia o homem ele se tornou um fraco emocionalmente, ele se tornou um dependente de alguém e ele faz qualquer coisa para poder possuir aquela ilusão, daquela sensação de posse. Aquela ilusão, aquele pensamento ilusório, aquela sensação ilusória de posse. Isso é um pensamento blue pill, tá certo? Isso é um pensamento imaturo por parte dos que ainda pensam dessa forma. Então, quando o homem ele compreende que nada é dele, quando o homem ele compreende que tudo que ele tem, de certa forma, será passageiro, ele se torna um ser desapegado. Então, quando o homem compreende que nada é dele, quando ele se torna desapegado das pessoas, das coisas, porque ele compreende que tudo é passageiro, ele atinge esse nível estoico de maturidade. E ele fica livre dessa matrix. Isso causa uma expansão de consciência nele. Todo esse problema de humilhação emocional, a grande causa dela é o comodismo. Quando você se torna uma pessoa dentro de um comodismo, quando tudo está muito confortável para você, você vai se adaptando, você vai se viciando, porque o comodismo ele gera um vício na alma. Os estoicos já diziam que as paixões são os vícios da alma. Se você tiver a oportunidade de ler livros de Sêneca, Marcos Aurelius, enfim, grandes homens do estoicismo, você vai compreender isso que eu estou falando. O homem ele não deve estar jamais em uma posição de comodismo diante da vida, porque isso deteriora a sua alma, a sua vida. Isso o deixa fraco, isso o deixa limitado. Ele não consegue utilizar do seu poder latente, do seu pleno desenvolvimento como ser humano dado pelo divino. Tendo em mente tudo isso que eu falei, a humilhação emocional, ela deriva da falta de todos esses atributos que eu mencionei. Hoje, muitos homens se tornaram escravos, subalternos de mulheres, não conseguem se desprender de uma mulher porque estão presos a um sentimento ilusório, um sentimento que é um vício da alma, presos a uma emoção, e a vida ela não é feita de emoção. A vida ela é feita da realidade, a vida ela é feita do que tem que ser, do que é necessário para sobrevivermos. É claro, você não vai virar um robô, não é isso que eu estou falando. Mas a vida, ela não é uma fantasia. E se te disseram que a vida é uma fantasia, mentiram para você. Meu pai sempre me disse que amorzinho, paixãozinha, não enche barriga. E é uma grande verdade. Então, você precisa ter uma visão madura, adulta da realidade do que é a vida. As pessoas hoje elas vivem dentro de um mundo de fantasia, de uma ilusão. Elas criam fantasias, o felizes para sempre. Elas não são pé no chão.
Por isso, volto a dizer, a necessidade do homem trabalhar características históricas e desenvolver esses atributos dentro dele. A Matrix, hoje, ela trabalha na vida do homem, na vida das pessoas, certo? Para imbecilizá-las. As músicas trabalham para torná-las escravas dos seus sentimentos. Muitas estão envolvidas em relações tóxicas, em relações imbecilizadas, em relações por mero status social. Não estão ali com nenhum intuito de crescimento, não conseguem se desprender de outras, mas elas permanecem naquilo. É assim que a Matrix trabalha. É cada vez mais decorrente ver como as pessoas, como os homens estão sendo imbecilizados, estão se humilhando emocionalmente pela atenção do outro, pela atenção da pessoa, pela atenção de alguém que muitas das vezes não está nem aí para ele. As pessoas não conseguem desenvolver mais o respeito próprio, a solitude. Tornou-se modinha esse negócio de amor próprio. Muitos falam em amor próprio. Ah, eu tenho amor próprio, eu tenho amor próprio isso. Isso se tornou tão comum, tão imbecil, essa frase de amor próprio, que ela é necessária para a vida da gente, mas se tornou uma coisa tão decorrente que isso já me causa até uma certa antipatia, porque a pessoa que possui esse sentimento desenvolvido dentro de si, ela não precisa ficar falando isso para ninguém. É o que mais a gente vê hoje, são páginas de influencers na internet falando sobre amor próprio. Ai, porque vocês têm que ter amor próprio, mulheres, vocês têm que ter amor próprio, vocês têm que ter isso, aquilo. Uma grande mentira, porque nem essas pessoas têm, nem elas que falam sobre isso têm esse amor próprio. A grande verdade é essa. Fazem textos quilométricos, gigantescos, falando de amor próprio e não possuem isso. Quando você possui amor próprio, você não precisa estar falando que você tem amor próprio. Você age com amor próprio. Você tem uma postura de amor próprio. Você impõe o seu amor próprio na sua forma de ser, no seu jeito, no seu caráter, na sua essência. Isso é amor próprio, isso é respeito próprio. No seu olhar, na sua forma de ser, de agir, as pessoas conseguem enxergar que você é um cara que se respeita, que você é uma mulher que se respeita. Ninguém precisa, você não precisa estar falando isso para os outros. Pessoas que têm o costume de falar que possuem amor próprio são pessoas que não têm amor próprio. São pessoas irrealizadas, são pessoas infelizes, são pessoas que não se conhecem, elas não possuem amor próprio, mas elas precisam falar que elas têm para poder, entre aspas, terem esse reconhecimento das outras, de que elas se respeitam, de que elas têm esse amor próprio. O amor próprio, o respeito próprio é importante. Volto a dizer, quando eu falo que essa palavra se tornou modinha e que eu não gosto, é por esse sentido. Mas reconheço a importância desse sentido, dessa palavra para a vida do homem. O amor próprio e do respeito próprio. Acredito que vocês tenham compreendido o que eu tenha falado aqui. Quando o homem não compreende esses atributos, ele se torna um submisso, como eu falei. E essa humilhação emocional, ela é decorrente de tudo isso que eu mencionei aqui.
Você vê hoje aí, como eu falei, caras se humilhando, gritando, esperneando pela atenção alheia. Porque eles não desenvolveram atributos da solitude, de seguir o próprio caminho deles. Eles não se amam, a real é essa. Eles não têm um respeito próprio internalizado dentro deles. E isso se torna visível na atitude desses caras. Não seja esse homem. Não se humilhe por ninguém. Desenvolva a si mesmo. Se necessário, tire um longo tempo para você. Um longo tempo, um período longo para se conhecer, para meditar, para desenvolver esse respeito próprio, porque isso nós desenvolvemos. Esse sentimento interno, essa emancipação emocional, você desenvolve, você precisa desenvolver isso, trabalhando em si os seus poderes latentes. Então se permita, dê um tempo para você, trabalhe em você isso. Cuide de você. Cuide do seu templo. Se priorize, desenvolva-se, desenvolva a sua emancipação. Quando um homem ele desenvolve a emancipação dele, automaticamente esse sentimento ele se internaliza na alma do homem. Porque ele passa a valorizar todo o esforço que ele fez para se tornar esse cara excelente que ele se tornou. Então tire um tempo para você focar no seu crescimento. Foque no seu crescimento. Se necessário, se afaste até mesmo das pessoas. Siga a sua solitude. Desenvolva o seu próprio caminho, mas compreenda a necessidade da emancipação, da sua emancipação, do seu desenvolvimento, do seu pleno desenvolvimento como ser humano. Isso vai te tornar um ser forte, um ser que vai valorizar tudo o que você fez para se tornar quem você é hoje. E irá te libertar dessa escravidão emocional desse século. Espero que vocês tenham compreendido a minha mensagem. Fica com vocês mais essa Red Pill. E é isso. Se valorize.